Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Estamos na aula número 166, já, né, pessoal? Então, eu gostaria de dar aqueles recados importantes, né, para você fazer as suas atividades do Google Classroom, né? Quem faz atividade impressa, por favor, né? Também lembre-se de entregar, caso ainda não tenha entregue suas atividades, é sempre muito importante, beleza? Vamos conhecer os objetivos da nossa aula? Acompanhe aqui comigo. Então, nós vamos ler, né, hoje o gênero resenha, certo? Vamos localizar informações implícitas e explícitas. Vamos também distinguir os verbos no modo indicativo, no tempo presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e também no pretérito imperfeito, beleza? E os conteúdos, gênero discursivo resenha, e os verbos no modo indicativo nesses tempos, né, que eu já mencionei, né? Presente, pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Estamos aqui hoje com o Valdilson. Tudo bem, Valdilson? Muito obrigado, né, por estar aqui nos ajudando nessa aula. Então, vamos agora conhecer o nosso texto, tá, pessoal? Vamos lá? Acompanhe comigo aqui. Então, nós temos aqui a nossa resenha, certo? É uma resenha do filme Extraordinário, talvez muitos de vocês já tenham assistido, né? Quem não assistiu, recomendo, porque é bem interessante. Traz ali uma importante mensagem para todos nós, né? Que vocês vão conhecer na nossa resenha. Quem ainda não assistiu, principalmente, né, vai saber um pouco mais sobre este filme. Nós temos aqui a imagem, né, da capa aqui do filme, certo? E aí nós temos o título, Extraordinário. E aí está escrito ali do ladinho, crítica. Por que será que está escrito crítica? Porque está criticando? Não, não é bem assim, tá, pessoal? Está escrito crítica porque está avaliando, né, o filme de alguma forma. Depois nós vamos saber se é mais positivo ou mais negativo essa crítica, mas é uma avaliação que o autor dessa crítica faz em relação ao nosso objeto cultural, que nesse caso aqui é um filme, beleza? Então lá temos o título e aí temos um subtítulo também, ó. Mesmo infantil demais, filme acerta ao tratar o bullying de forma delicada. Então, perceberam? Nesse subtítulo nós já temos aqui uma dica, né, de qual vai ser o tom adotado pelo autor. Então, vai ter algumas questões, né, que ele coloca ali umas ponderações e ao mesmo tempo ele trata algumas formas ali positivas tratadas ali no filme. Quem escreveu foi a Camila Souza, no dia 6/12 de 2017, às 12 horas e 18 minutos, olha. E ela foi atualizada no mesmo dia, por volta das 15 horas e 8 minutos. Então, ela foi retirada de um site, por isso aparece o horário também, certo? Então, é bem importante observar todos os detalhes. Vamos lá? Então, acompanhe comigo o texto em si agora. É curioso como alguns adultos afirmam que em suas épocas de escola não existia o bullying. É algo da nova geração e está deixando as crianças fracas, dizem. A verdade é que o bullying sempre existiu, mas não era tratado com a seriedade necessária. Felizmente, os tempos mudaram e hoje é comum tocar nesse assunto, como faz o livro Extraordinário lançado por R.J. Palácio em 2012. Essa é a história do garoto Audi, que tem uma deformidade facial e está prestes a começar na escola pela primeira vez. Com 10 anos, ele era ensinado em casa pela mãe, mas ela resolve que é hora do menino frequentar uma escola regular. É uma trajetória delicada que cita, inclusive, as várias cirurgias pelas quais Audi passou, mas o grande diferencial é a linguagem simples. Tanto no livro como no filme, quase tudo é narrado pelo ponto de vista de Audi. O resultado é um filme delicado, mas que se torna infantil demais. É um caminho seguro para não se aprofundar em algumas discussões pertinentes. O bullying, por exemplo, é abordado no ambiente escolar, inclusive mostrando que a criança que faz esses atos também costuma ter problemas emocionais. Mas tudo é extremamente leve
de uma forma que funciona no livro, mas precisava de mais peso ao ser mostrada nos cinemas. Com temas tão interessantes e atuais, o longa poderia ir mais fundo na questão do preconceito, provocando os que assistem ao longa a um questionamento interno. Ao escolher o caminho simples, o filme se torna agradável de assistir, mas perde a oportunidade de ser mais do que isso. Elogiado por seu papel em O Quarto de Jack, Jacob Tremblay usa maquiagem e próteses para fazer o menino e coloca muito bem os sentimentos de Aldi na tela. Apesar da pouca idade, ele sabe quando é tratado com preconceito, mesmo quando isso não é feito de forma direta. As interações entre Tremblay e Julia Roberts, que faz a mãe do garoto, são as mais emocionantes de toda a produção. O carismático pai de Aldi, interpretado por Owen Wilson, acaba ofuscado nessa relação. Para os curiosos sobre a participação de Sônia Braga, a brasileira não aparece tanto, mas domina a tela quando surge como a avó materna do protagonista. Além da narração de Aldi, a adaptação de Extraordinário também é fiel aos outros pontos de vista apresentados no livro, embora a escolha seja interessante para apresentar melhor como a condição do garoto afeta as pessoas ao redor, como seu melhor amigo e sua irmã. Também é uma decisão que deixa o filme um pouco lento em seu segundo ato. Muitas vezes, uma história é totalmente interrompida para contar outra, que também demora para se desenvolver. Faltou ao roteiro, escrito pelo também diretor Stephen Kolbitz, por Steve Conrad e por Jack Thorne, ser um pouco mais dinâmico para a linguagem dos cinemas. Extraordinário cresce quando se trata do ponto principal de sua história, amadurecimento, tanto de pessoas quanto da sociedade. Aldi cresce após seu convívio inicial difícil com as crianças da escola. Elas também aprendem a lidar com as diferenças de forma melhor, percebendo que ele é um garoto como qualquer outro. Até sua família, tão acostumada a protegê-lo o tempo todo, entende que o garoto precisa seguir sozinho em alguns momentos, para o seu próprio bem. São aprendizados difíceis, que não acontecem do dia para a noite, mas fazem toda a diferença. Então nós temos um tema bem pertinente, né, que é a questão do bullying, que é tratado tanto no livro quanto no filme, né? Essa resenha ela aborda a questão do filme, mas ela não deixa de mencionar também o livro, né? O quanto de fidelidade tem a história do filme em relação ao livro. Então é interessante, você já viu várias adaptações, provavelmente de alguns livros, né, que foram parar no cinema, né? Então é bem interessante também essa questão do filme Extraordinário. Agora a nossa primeira atividade. Preste atenção então no trecho aqui e responda o seguinte para mim. No trecho apresentado acima, a avaliação da autora da resenha, ela é positiva ou negativa? Explique, já retornamos.
Legal, pessoal. E aí? Essa avaliação aí, ela é positiva ou negativa? O que vocês acham? Vocês leram direitinho aqui? Vamos ver? A avaliação ela é positiva, pois as informações são tratadas com entusiasmo por parte da autora da resenha. Então, essa informação específica ela é positiva, beleza? Agora vamos falar sobre alguns tipos de resenha. Acompanhe aqui comigo, tá? Então, nós temos a resenha crítica. Por exemplo, este texto lido, né, foi um texto de resenha crítica. Ela é também conhecida como opinativa, apresenta um juízo de valor sobre o conteúdo resenhado. Temos também a resenha descritiva, que ela não contém opinião, apresenta descrições das informações contidas na obra para que o leitor consiga identificar que tipo de conteúdo pode ser encontrado. Temos também a resenha temática, então ela aborda vários textos cuja temática seja a mesma. Por exemplo, amor, amizade, então vários textos que falam sobre o mesmo tema. E ainda temos a resenha literária, que é aquela que divulga livros de literatura, né? Livros literários. Então vamos pensar lá um livro, uma resenha que fala sobre livros de romance ou livros de poesia e assim por diante, beleza? Agora chegamos à nossa atividade número 2. Acompanhe comigo. Leia o trecho, tá? E responda o seguinte: por que a resenha lida é chamada de resenha crítica ou de crítica? Preste atenção e já voltamos. Certo, pessoal. Vocês observaram a explicação do professor, né? Quando eu falei sobre a resenha crítica? Então, você deve ter percebido, né, o que é uma resenha crítica. Vamos ver? Então, é crítica porque apresenta um juízo de valor ou opinião sobre o conteúdo resenhado, tá? É também conhecida como opinativa, apresenta tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos em relação ao objeto resenhado, tá bom? Agora falando sobre os tempos verbais, vocês lembram, né? Tempo presente, pretéritos, as formas de pretérito, não lembra? Então nós vamos dar uma revisada relembrando isso. Observe aqui.
Tempo presente, observe lá, expressa uma ação que está ocorrendo no momento da fala ou uma ação que se repete ou perdura, tá bom? Então, um exemplo, até sua família tão acostumada a protegê-lo o tempo todo, entende que o garoto precisa seguir sozinho em alguns momentos para seu próprio bem. Então, os verbos entender, né, na forma presente e o verbo precisar também na forma presente, tá bom? Agora, o pretérito perfeito. O pretérito perfeito transmite a ideia de ação completamente concluída, terminada. Exemplo, felizmente os tempos mudaram e hoje é comum tocar nesse assunto. Então, mudaram, então uma ação terminada, né? Caíram, estudaram, pronto, finalizou, certo? Agora, pretérito imperfeito, transmite a ideia de uma ação passada habitual ou contínua, certo? Exemplo, o menino cantava todos os dias. Observe a terminação, VA, né? Então, cantava. Pretérito mais que perfeito, expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado e anterior a outra, também passada, ou para indicar acontecimento situado de forma incerta no passado, tá? Um exemplo, o aluno fizera a lição, mesmo que esgotado o prazo definido pelo professor. Então, fizera, esse final, RA, então, marca aqui o pretérito mais que perfeito, beleza? Agora, a nossa terceira atividade. Observe aqui o trecho e responda. No subtítulo da resenha, o verbo aparece conjugado em qual tempo verbal? Já voltamos. Legal, pessoal. Vamos ver então a nossa perguntinha aqui. Então, no subtítulo, o verbo aparece conjugado em qual tempo verbal? Você percebeu? Não é difícil, né, pessoal? Não é. Olha aqui. O verbo acertar, né? Então, aparece conjugado no presente do indicativo. Então, está lá. Mesmo infantil demais, o filme acerta ao tratar o bullying de forma delicada. Então, verbo acertar no presente do modo indicativo. Tranquilo? Agora, a nossa quarta atividade. Observe aqui o trecho
e responda o seguinte: o verbo destacado está conjugado em qual das 3 formas do pretérito? E mais uma perguntinha: como ficaria o mesmo trecho se conjugado nas outras 2 formas do pretérito? Já voltamos. Legal, pessoal. Então, vamos conferir aqui como que fica? Vamos lá? Então, ele está conjugado no pretérito imperfeito, certo? Precisava. Então, final, VA, certo? As outras 2 formas, elas ficariam assim, observe. No pretérito perfeito. Mas tudo é extremamente leve, de uma forma que funciona no livro, mas precisou de mais peso ao ser mostrada nos cinemas. E no pretérito mais que perfeito, ficaria dessa forma. Mas tudo é extremamente leve, de uma forma que funciona no livro, mas precisara, final RA, de mais peso ao ser mostrada nos cinemas. Certo? Agora, resumindo a nossa aula, tá, pessoal? Estamos chegando ao fim, né, da nossa aula. Vamos conferir o que nós trabalhamos até o momento? Lemos o gênero textual resenha, certo? Bem interessante essa resenha. Quando você quiser saber algo sobre um filme, né? Quiser um spoiler, digamos assim, você pode dar uma procurada nas resenhas, que elas trazem informações bastante relevantes que nos ajudam a saber se o filme é bom ou não, tá? Também localizamos informações implícitas e explícitas e fizemos a distinção entre os tempos, né, verbais ali, no modo indicativo, presente, certo? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e também o pretérito imperfeito, beleza? Muito bem, então agradeço a todos que assistiram à nossa aula, continuem estudando, qualquer dúvida, leiam novamente os slides. Muito obrigado.